Meus amores, vocês viram que leitura de Leite bem bacana? É uma história meio maluca, né? Mas é uma história muito interessante. O homem se achou muito esperto e realmente ele conseguiu ser esperto por algum tempo. Conseguiu enganá-la 2 vezes, mas daí na terceira ela que armou pra cima dele, né? Uma história bem legal. Então, para vocês verem, ó, o conto de mistério, ele nem sempre é só terror, é só suspense, tem umas coisas sinistras, tem os textos de mistério que é bem sinistro, mas muitos deles são muito engraçados. Aquelas da Ângela Lago, aquela que eu contei lá das frutas, né, com um final diferente. Então tem muitas outras histórias que são bem bacanas, tá bom? Muito bem. Depois dessa leitura de Leite, e vocês vão ter ela em PDF para vocês lerem para outras pessoas depois, se vocês quiserem. Aí nós vamos agora trabalhar a apostila. Hoje tem bastante atividade para a gente fazer na apostila, tá bom? Então nós vamos ler o texto 6 da apostila 4 e completar as atividades da atividade 10 do A ao D. Então são essas atividades aqui, ó. Vocês vão ler o texto 6 e responder a atividade 10. Depois, aqui a professora só está relembrando porque tem uma atividade que vai trabalhar lá o verbo. Vocês vão lembrar que o verbo é o estado, a ação e o fenômeno da natureza, tá? E que verbo é a palavra principal, né? É aquela que indica, que pode estar indicando uma ação, ela é essencial para a frase, aquilo que eu estou fazendo. Pode ser o estado, pode ser uma ação, tá bom? Depois, as flexões do verbo. O verbo, ele pode ser conjugado na primeira pessoa, na segunda pessoa e na terceira pessoa. Primeira pessoa é aquela pessoa que fala, que está falando. Tanto pode ser na primeira pessoa do singular quanto plural. Singular eu, plural tu. É singular eu, plural nós. Aí a segunda pessoa é tu no singular e vós no plural. Terceira pessoa, ele ou ela, e no plural, eles e elas, tá bom? Então, no singular fica, ó, estudo, estudas, estuda. Plural, estudamos, estudais e estudam. Então, sempre vai ter essa flexão, se é singular ou se é plural, se é a pessoa que está falando, se é a pessoa com quem se fala ou a pessoa de quem se fala. Então, sempre vai ter essas 3 pessoas, primeira, segunda e terceira do singular e primeira, segunda e terceira do plural, tá bom? Aqui vocês vão ter uma tirinha para vocês lerem, uma história em quadrinhos. Aí tem algumas questões também do A ao D para vocês responderem, tá bom? Em seguida, vocês têm uma atividade que é a leitura do texto Vacilina a Formosa. Vocês vão ler o texto, que é o texto 8, na página 15, para vocês poderem responder essas questões aqui, que vai da letra A até a G. Ou seja, ela vai até a página 16, tá? Aí entra a questão do pronome pessoal e do pronome possessivo. Aqui já está explicando na apostila para vocês, ó. Quais são os pronomes pessoais? Aqui no caso, são os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Que são aquelas palavrinhas que substituem um nome. Então, por exemplo, Marcela foi à escola. Eu posso tirar Marcela e colocar ela foi à escola. Então, é um pronome pessoal. Tem os pronomes do caso oblíquo também, só que a gente não vai ver ele agora. Mas aqui eu trouxe para vocês os pronomes pessoais do caso reto e os possessivos, que já está falando, ó, indica posse. Meu, teu, sua, minha, dela. Todas essas palavras indicam posse, então são pronomes possessivos, ok? Tem um textinho aqui que vocês vão completar, tá? Ou com pronome pessoal ou com pronome possessivo. Você vai ver o que está pedindo aqui, ó. A vida de Léo Zifkaf mudou para sempre no dia em que... Você vai completar com pronome pessoal. Olha lá na listinha. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Qual que cabe aqui? E quando é para completar com pronome possessivo? Você vai olhar lá na listinha. Qual que cabe aí? Que indica posse. No número 4, tem uma atividade complementar.
vocês vão substituir os nomes que estão destacados aqui por pronomes pessoais. Por exemplo, eu e Roberto viajaremos nas férias escolares. O que eu posso colocar no lugar de eu e Roberto? Nós, né? Nós viajaremos nas férias escolares. Então, vocês têm que reescrever toda a frase, só que trocando os nomes pelo pronome pessoal, ok? Aqui também tem umas atividades com pronomes possessivos, ó. Circule de vermelho os pronomes possessivos. Dona Joana sempre arruma o quarto dela pela manhã. Pronome dela, né, que é o quarto dela. Então, a posse, né, é o pronome, você vai pintar aí, circular de vermelho, que é o pronome possessivo. Por último, nessa atividade, você vai completar também com os pronomes possessivos do quadro as frases abaixo. Aí, nós vamos continuar com a apostila. Na apostila, vai trabalhar os adjetivos, que são as qualidades, as características que sempre vão acompanhar o substantivo. Flávio, você é um menino carinhoso, bonito e alegre. Então, Flávio é o substantivo, que é próprio. Menino também, né? Carinhoso, bonito e alegre, as características, a qualidade do menino, Flávio. Então, essas características, essas qualidades são os adjetivos. Você, Aninha, é linda, elegante e amiga. Então, as características da Aninha, a qualidade, né? O jeito que ela é, as características dela são chamados de adjetivo. Então, o adjetivo acompanha o substantivo e nos informa como ele é, podendo vir antes ou depois, tá bom? Aí, na letra H, tem uns adjetivos que vocês vão ler no quadro para completar o textinho embaixo. Tá? Maravilhoso, negro, linda, tudo são adjetivos que vocês vão completar ali embaixo, tá? Aí, para finalizar a atividade de hoje, essas atividades complementares vocês vão fazer no caderno, tá? Escreva 3 características, ou seja, 3 adjetivos para cada substantivo. Mamãe é. Aí você vai escolher as qualidades para a mamãe, a escola, enfim. Complete com um adjetivo que você quiser no número 2. Aí no número 3, ó, circule de verde os substantivos, que são os nomes. Você já viram aquela lista, né, de substantivos. Então, vocês vão circular de verde os substantivos. Tem o próprio, comum, simples, abstrato, composto, tá? Aí, sublinhar de vermelho os adjetivos. Tudo bem, meus amores? Então, essas são as atividades de hoje. A professora vai ficar aqui esperando, aguardando para a gente fazer a nossa correção, tá bom?